gente facilita só a divulgação, a exposição daquele tema. Mas é sempre uma alegria poder fazer isso. E sempre a gente aprende um pouco mais, né? O primeiro ouvido aqui que escuta é o meu. Então é sempre um aprendizado quando a gente toma para a gente essa responsabilidade de falar sobre algo, e em especial hoje sobre o Evangelho de Mateus, né? Sobre o Evangelho de Jesus. E eu sempre gosto, eu estava comentando com o Dulce, sempre que a gente vai falar sobre o Evangelho, eu sempre gosto de frisar, fazer um preâmbulo, frisar algumas coisas para quem está chegando agora na doutrina ou para quem está vendo pela primeira vez algo sobre espiritismo na internet, que possa compreender essa questão. Que muitas passagens do Evangelho, da Bíblia ou de autores sagrados em geral, às vezes são ininteligíveis, a gente não compreende, né? Muitas mesmo, às vezes parecem absurdas por falta de uma chance que nos deu o seu verdadeiro, uma chave, por falta de uma chave, de um entendimento, de uma interpretação que nos deu o seu verdadeiro sentido. Até no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no final, eu só me esqueci tem as principais passagens do Evangelho de Jesus que às vezes são incompreensíveis, né? Então é justamente isso, essa chave está no Espiritismo. Como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina espírita, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde com o desenvolvimento desses estudos. Esse trechinho que eu acabei de ler está justamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu trouxe esse post que a gente fez lá na Casa Chico Xavier, justamente para frisar Jesus como a porta, como um caminho, como um exemplo de amor, o modelo e guia, né? Segundo Kardec, Jesus é nosso modelo e guia, e Kardec como a chave. Então é como se Jesus é o caminho e o Espiritismo fosse essa luz que consegue iluminar esse caminho e fazer a gente compreender as coisas com uma clareza maior, né? E aí eu trouxe também a questão 627 do Livro dos Espíritos, que nos lembra que os ensinamentos de Jesus eram figurados e na forma de parábolas. Ele falava, Jesus falava, de acordo com a época e com os lugares onde ele passava. Então, o Espiritismo vem para desenvolver, para explicar como a terceira revelação, como Consolador prometido por Jesus, ele vem justamente para desenvolver as leis divinas, uma vez que são poucos os que compreendem e muito menos ainda aqueles que praticam. Então, às vezes, esse preâmbulo que eu fiz seja uma coisa já sabida pelos estudantes da doutrina espírita, mas para quem está chegando, sempre bom elucidar essas questões, que é um complemento, é uma evolução de conhecimentos, né? Como Jesus disse, ele não veio destruir a lei. A lei de Moisés está lá como a primeira revelação, depois vem Jesus, e agora o Espiritismo como a terceira revelação prometida por ele. E só para finalizar esse preâmbulo, quando a gente pega parábola no dicionário, a definição é que parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E no sentido assim mais religioso, é justamente uma narrativa alegórica que encerra um preceito religioso ou moral, especialmente encontrado nos evangelhos. E aí, esse livro, que vocês vêm estudando já há algumas semanas, também coloquei, porque se alguém não entendeu o contexto da obra, Emmanuel, o benfeitor de Chico, ele faz em vários livros, ele faz vários comentários sobre os evangelhos, e aí o Evangelho por Emmanuel são vários volumes em que esse azulzinho, especificamente, é sobre o Evangelho de Mateus. Então, Emmanuel faz, na verdade, Emmanuel não, né? A Federação Espírita Brasileira fez essa compilação. Pegou todos os versículos, todos os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí compilou tudo que Emmanuel havia comentado sobre esses evangelistas, né? E aí a gente está
na parábola dos talentos, hoje continuando esse contexto que você vem trabalhando todas as quartas, a gente vai falar sobre a parábola dos talentos e eu hoje estou com uma missão difícil. Eu estava contando para a Dulce que quando chegou nesse capítulo 25, são 4 textos que falam sobre o primeiro versículo, mas ao mesmo tempo entrar nesse primeiro versículo sem a gente relembrar a parábola dos talentos, eu acho que ficaria muito vago. Então achei melhor também, além de falar sobre os textos específicos da noite, da passagem 25:14, falar também num contexto geral sobre a parábola dos talentos para a gente relembrar. E por isso que eu também fiz questão de colocar essa distinção não, vamos dizer assim, esse preâmbulo, essa introdução sobre aquelas questões das revelações e do Espiritismo. A parábola dos talentos começa assim, eu só vou ler o comecinho e aí depois eu com as minhas palavras desenvolvo, mas aí eu acho que o início é legal que eu leia mesmo, para a gente entender bem. E aí na parábola dos talentos, segundo a tradução de Haroldo Dutra Dias, ela começa assim: pois será como o homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo sua própria capacidade, e ausentando-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra a prata do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor volta e vai pedir a prestação de conta daqueles talentos, né? Um havia recebido 5, outro 2 e outro 1. E aí o senhor voltou e perguntou a esses servos a quem ele deu os talentos o que era que eles tinham feito daqueles talentos. Então, aproximando do que recebeu 5 talentos, ele disse ao Senhor: Senhor, 5 talentos me entregaste, ganhei outros 5. Então ele conseguiu multiplicar, tinha 5, ganhou mais 5. E aí o Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando também do que recebera 2 talentos, ele é a mesma coisa. Ele recebeu 2 e conseguiu multiplicar em mais 2. E recebeu a mesma saudação do Senhor, né? Excelente servo, bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito que te constitui. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Só que aí veio o terceiro servo que recebeu 1 talento só e enterrou. E aí, aqui no finalzinho, ele disse assim: mas aproximando-se também, o que tinha recebido 1 talento disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Aí em resposta, o Senhor disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10. Aquele que não multiplicou, que tinha só 1, dá ao que tem 10. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger dos dentes. É importante ler para que a gente se lembre dessa passagem que está no Evangelho de Mateus.
E agora a gente vai tentar só trazer algumas ideias dessa parábola, mas eu preciso dizer que talentos, a palavra talento, segundo a tradução de Haroldo, é uma determinada quantia em dinheiro, é uma questão financeira. Mas aí a gente vai ver nas interpretações de Emmanuel o talento como outros recursos divinos também. Mas aí as principais ideias da parábola dos talentos, quando a gente vê aquele comecinho que diz que um homem que se ausentou do seu país, esse homem, esse comecinho aqui, um homem que ausentando-se do seu país chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens, esse homem é Deus, como nosso Criador. Servos somos todos nós, seres humanos, né, suas criaturas. E os talentos, na parábola, usando a tradução de Haroldo, é algo financeiro, é uma moeda, né? É como ele diz, determinada quantia em dinheiro equivalente a 6.000 denários naquela época, naquele tempo, né? E os talentos, na analogia, na parábola, né? Eles querem se referir aos bens, aos recursos que Deus nos dá para serem empregados em benefício próprio nosso, do nosso crescimento, mas também da coletividade, dos semelhantes. Então, nessa parábola, Jesus ensina sobre a confiança depositada em Deus nos seus filhos, concedendo-lhes o gerenciamento de bens. Ele não está doando, ele está entregando aqueles bens, aqueles talentos, para que alguém cuidasse deles, né? Então, o começo dessa parábola lembra a gente dessa confiança que Deus nos dá, nos conceder esses recursos divinos para que a gente possa, de acordo com os contextos de cada um, as situações de cada um, multiplicá-los ou não, como aconteceu com o último servo, né? E quando diz assim, o homem ausentou-se do seu país, não é que Deus, ele nos deixa ao Deus dará, assim, nos larga. Na verdade, ele está sempre conosco. Na doutrina espírita, a gente sabe que Deus está dentro de nós, está na nossa consciência, mas, ao mesmo tempo, ele exerce essa influência muito sutil, porque ele dá a gente o livre-arbítrio, o direito de escolher. Então, esse ausentando-se é como se fosse assim, eu te dei esse contexto, você está aí reencarnado com esses recursos, com essa família, com esses bens, e agora, a partir do seu livre-arbítrio, você vai andar com as próprias pernas e tentar cumprir aquela programação, vamos dizer assim, né? Então, revela a bondade divina, sempre plena de misericórdia, que fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Então, Deus está em nós, como eu falei, mas Ele exerce uma influência sutil, porque nos dá o livre-arbítrio de atuar com independência. Então, o mérito da boa escolha é nosso. Deus está sempre lá, quer sempre o nosso bem, nos ama infinitamente, mas vai depender do nosso desejo, da nossa conduta, multiplicar ou não, né, esses talentos. E aí, nesse livro aqui, que é onde eu estou pegando Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, em síntese e parábolas da Federação Espírita Brasileira, eles fazem uma analogia com os servidores que receberam os talentos diferentes, em quantidades diferentes, da segunda forma. Ele divide em 3 categorias. O que recebeu 5 talentos seriam os mais experimentados, mais vividos, os espíritos que reencarnam para missões de repercussão coletiva, social. Eles são, vamos dizer assim, alguns passos na frente. Os que receberam 2 talentos são justamente os espíritos que reencarnam destinados a tarefas restritas no âmbito familiar. Então, ele tem algo a contribuir, mas num ambiente mais restrito, mais familiar. E o que tem um talento é aquele que não tem outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual de si mesmo. Então, é um compromisso maior que ele tem consigo mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. E eu achei bem interessante essa divisão. E é uma forma da gente também entender o porquê desses talentos divididos de forma desigual.
Apesar que o desigual também é aquela história. Se a gente é espírita, compreende que já vivemos muitas encarnações e que vamos viver outras tantas, a gente sabe que a riqueza é um dos contextos que a gente precisa passar e que a gente vai dar uma resposta positiva ou não de acordo com a nossa evolução, com o nosso entendimento. Então, a distribuição de talentos em quantidades diferentes, desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária, nem injusta. Ela baseia-se na capacidade de cada um. É tanto que aqui no começo da parábola, ele faz a cada um, ele diz, né? A cada um segundo a sua própria capacidade. Que capacidade é essa? A experiência que cada um já viveu, tudo que cada pessoa, cada espírito, como ser imortal, já vivenciou. E qual é a bagagem que ele tem até agora. Então, ele baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas evolutivas. Essa interpretação dessa parábola é de Rodolfo Caligari, que está presente nesse livro que eu falei para vocês aqui da Federação Espírita Brasileira. E aí a gente tem uma divisão em dois grupos, dois tipos de servos. Se vocês verem, eram 3 servos. Aos 2 primeiros, o Senhor, que no caso aqui a gente está colocando na figura de Deus, Deus deu a mesma orientação, né? E ao terceiro, que ele chamou de servo mau e preguiçoso, ele deu outra palavra, né? E aí o servo bom e fiel, que foram os 2 primeiros, que receberam 5 e 2 talentos e que conseguiram multiplicar esses talentos, são os grupos, os 2 tipos de servidores que corresponderam àquela confiança que eu falei, né? Demonstraram a responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência, bom senso, trabalho e dedicação, de sorte que conseguiram duplicar os benefícios que lhe foram dados. Já o último servo, que foi o único que não conseguiu multiplicar, ele não seguiu o exemplo dos demais, né? Ele era portador de uma personalidade inibida e temerosa, imatura e descompromissada. Ele não soube utilizar como deveria as concessões, os talentos que Deus deu a ele. A maioria dessas pessoas no estágio atual da evolução que a gente está, procede de forma igual, semelhante. Daí a necessidade das inúmeras reencarnações para que a gente passe por esses processos reeducadores, né? Os talentos aí nessa parábola, na verdade, eles podem simbolizar os infinitos recursos de Deus nas nossas vidas, disponibilizados por Ele para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse evoluir. Mas aí é uma escolha nossa, entender esses recursos divinos na nossa vida e se multiplicaremos ou não eles. E é justamente isso, né? Quais são os nossos talentos? Na parábola fala sobre um talento como algo financeiro, como riqueza. Mas a gente vai ver agora nos textos de Emmanuel que talentos podem ser qualquer recurso dados pela providência divina para que a gente evolua, para que a gente progrida. Então, às vezes, a autoridade é um talento, a riqueza pode ser um talento. Tem várias possibilidades. A saúde, a inteligência, o poder podem ser considerados talentos. E aí, a partir de agora, eu quero que vocês pensem comigo quais seriam os nossos talentos. Cada um se analisar e pensar quais são esses talentos que cada um de nós temos, porque com certeza todos temos. Podemos ter em quantidades diferentes, como os servos, mas com certeza nós temos esses talentos. E nós estamos utilizando bem esses recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual e da coletividade. Primeiro, saber identificar, porque às vezes a gente acha que foi esquecido, que a gente não passou na fila de nenhum talento desse antes de reencarnar, se acha esquecido. E quando a gente identificar, saber como nós estamos usando esse talento, né? E principalmente se estamos utilizando em prol da coletividade, né? E aí, o que é que eu posso fazer com esse talento que eu tenho e que me foi concedido pela bondade divina, né?
E aí a gente vai entrar exatamente agora na parte do Evangelho por Emmanuel, né, o Evangelho de Mateus. Eu vou pegar aí só o trechinho que caberia a mim nesta noite, que é Mateus 25:14, que ele desenvolve em 4 textos. Mas aí para mim não fazia sentido falar sobre esses 4 textos sem lembrar vocês da parábola do talento e fazer essas considerações que para mim foram muito ricas. Inclusive, o irmão X, Humberto de Campos, tem 2 livros. Em 2 livros ele traz, 2 outros livros ele traz versões modernas dessa parábola, né? Um livro é Luz Acima e outro Instante da Vida. E aí ele faz 2 versões dessa parábola. Por exemplo, os 5 talentos do primeiro servo era saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. O do segundo, inteligência e poder. E o do terceiro era a dor. Então a dor desse terceiro é entendido como recurso, é entendido como talento, mas esse terceiro servo, nessa versão do irmão X da parábola dos talentos, é a dor. E aí ele não consegue lidar com a dor interna desse talento, né? E no outro texto, Instante da Vida, ele já diz que os talentos do primeiro servo é dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio, que aí ele desenvolve em trabalho, progresso, amizade, esperança. O segundo, inteligência e autoridade, que ele transforma em cultura e experiência. E o terceiro servo, que eu achei mais interessante, o talento dele é o conhecimento espírita. Então veja, nas 2 versões novas da parábola, os servos que receberam um talento, numa parábola um era a dor, e na outra parábola era o conhecimento espírita. E foi justamente nesses 2 talentos, dor e conhecimento espírita, que os servos, em vez de multiplicarem esse talento, eles enterraram, né? O medo da responsabilidade de corrigir, amando e trabalhando, no caso do espiritismo. E aí eu achei muito interessante, por isso que para mim não teria como entrar nesse tema, nesse trecho em Mateus, sem fazer essas considerações. E o meu trecho específico é justamente esse: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E aí divide em 4 textos. O primeiro texto é moeda de trabalho, o segundo, talento celeste, e o terceiro, talentos, o quarto, talento esquecido. Lembrando sempre que esse homem que se ausentou é uma analogia, é a parábola que remete a Deus, né? Os servos somos nós e Deus nos empresta esses recursos divinos, de acordo com cada encarnação, com cada programação reencarnatória, para que a gente multiplique esses talentos, esses recursos. E aí, no primeiro texto, chamado Moeda e Trabalho, eu só peguei alguns trechos, não ia dar para colocar os 4 textos inteiros, mas sempre o que está de preto é exatamente o texto de Emmanuel. E o que está de azul, como eu sou palestrante iniciante, é a minha filha, certo? Então, o primeiro trecho que eu escolhi desse primeiro texto, Moeda e Trabalho, diz assim: condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. Tem vários outros exemplos aqui no texto, mas eu peguei esse porque eu achei interessante. Emmanuel é sempre muito preciso nos exemplos que ele dá, nas palavras que ele usa. E aí ele continua, depois de alguns outros exemplos. A moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho pedindo instrução que a dirige. Então a moeda aí, nesse contexto, é financeiro mesmo, é dinheiro, né? E o que é que ele quer dizer com isso? Que a riqueza não pode ser considerada um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possui. É feito, ele disse no texto, é um agente neutro, é neutro. Não quer dizer que toda pessoa que tenha riqueza, que possua bens, que ela vai multiplicar esses bens e utilizar em favor da coletividade.
mas ao mesmo tempo não quer dizer que toda ela vai usar para si e ser egoísta, querendo usufruir sozinha daqueles bens, né? Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável da perdição. O X da questão aí é essa palavra, inevitável. Ela pode ser, não é um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. Todos esses trechos que eu coloquei de azul são do Evangelho e para mim reforçam muito bem essas duas frases de Emmanuel. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e a fascinação que exerce. É claro que a gente não pode tomar uma regra, né? Dizer que todo mundo que tem riqueza não vai saber usar bem, né? Mas também a gente sabe que ela é uma prova muito mais arriscada do que a pobreza, né? Por quê? Porque a riqueza é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Então, por isso que ela é considerada uma prova maior do que a pobreza. Mas não quer dizer que quem tem a riqueza não vai saber lidar com ela. A gente, no caso, não pode atribuir ao dinheiro, a esse talento da riqueza, né, as calamidades que uma pessoa vive. Tem gente que a gente conhece que tem uma condição boa social, tem bens, tem posses e que sabe usar da melhor maneira. Não está esbanjando, não está aí nessas vidas dos prazeres, consegue ajudar o próximo, consegue fazer algo útil daquela riqueza. Da mesma forma que existem pessoas que não sabem utilizar essa riqueza, que só pensam em si, que só querem cada vez que tem mais, juntar mais e que não sabem dividir e que usam para os prazeres da carne. Então, a gente não pode tomar como regra, né, que a fortuna, como ele diz aqui, é um obstáculo à evolução. E todo mundo que tem riqueza se perde, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que realmente ela é uma prova muito mais arriscada, né? E aí, Emmanuel continua. Não censures a moeda que será sempre alimento da evolução. Veja, alimento da evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer. Tem esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um pouquinho grande, mas eu acho que ele fala muito bem sobre isso. E até reforça a nossa introdução, né? Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza. Então, que não poderia existir riqueza na Terra, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também, se fosse assim, né, a condenação do trabalho, porque ele pode proporcionar essa riqueza. Só que estas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem e estaria em contradição com uma das leis divinas, que é justamente a lei do progresso, que é uma lei, né, justamente com a lei do trabalho. Então, isso só reforça que a riqueza não é uma condenação, né? O homem faz mau uso da riqueza, assim como faz mau uso de todas as outras dádivas que recebe de Deus. Eu até botei um exemplo aí para eu lembrar, a saúde e o vício. Tem muita gente que nasce com esse talento, é saudável, mas aí durante a vida fuma demais, bebe demais e aí utilizou mal esse talento, né? Não soube multiplicar a sua saúde para o bem, para as coisas boas, para se aperfeiçoar e ajudar outras pessoas, né? E é justamente isso. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia lhe ser útil. Porque a gente sempre lembra da riqueza como algo ruim. Mas aqui o convite de Emmanuel é justamente para a gente poder entender que a riqueza pode ser algo útil quando bem utilizada, né? É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vive. O homem é que, no seu estado de inferioridade, torna ruim esse talento, faz da riqueza algo negativo. E aí essa outra passagem do Evangelho eu achei bem interessante. Se a riqueza produzisse somente o mal, como
muitas pessoas acham, Deus não teria colocado na terra a riqueza. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Então é como qualquer outro recurso que nos é dado, na verdade nos é emprestado, e somos nós, a partir das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso conhecimento, que vamos saber utilizar ou não esses recursos. Se a riqueza não é um componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente direto do progresso intelectual. Então, às vezes pode dizer, Mariana, mas riqueza não tem nada a ver com progresso moral. Mas a gente tem que entender que a gente evolui em moralidade, mas também evolui em intelectualidade. Então, a riqueza é um componente, é um talento que pode ajudar a multiplicar o progresso intelectual da humanidade. E aí, para terminar esse primeiro texto, Emmanuel finaliza dizendo assim: se queres fazer o bem, não exijas para isso o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu quero fazer parte da contabilidade moral dos outros. Mobiliza os recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos. E, ainda hoje, em algum recanto de viela perdida, ao ofertares um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro convertido em canto fraterno te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão em prece jubilosa. Então a gente não pode cobrar de quem tem recursos ou depender dessas pessoas para se mobilizar, para fazer o bem, né? É uma conduta de cada um, é uma construção de cada um. E aí no final do texto ele faz esse convite para que possamos agir com os recursos que nós temos. E nós, com aquela limitação, mas que a gente sabe que toda limitação não é desculpa para a gente não ajudar, não é desculpa para a gente multiplicar aquele pouco que a gente tem. Então, que possamos agir com os recursos que temos e sentir a paz e os benefícios de servir e praticar a caridade. É o convite que Emmanuel faz no final desse texto. E aí ele está falando muito do talento como uma riqueza mesmo, como um bem material. Só que aí, nesse segundo texto, chamado O Talento Terrestre, ele já vai falar de outros tipos de talento. Ele deixa meio que a riqueza do lado, né? Ele até começa falando: nem sempre contamos com o dinheiro necessário ao socorro fraterno, nem sempre dispomos de valores culturais suficientes para o acesso à solução dos mais altos enigmas da vida. Aí fala de recursos sociais, eu até botei alguns aí no começo: dinheiro, valores culturais, recursos sociais, saúde física. Nem sempre a gente dispõe desses talentos, desses outros talentos que ele elenca aí. Mas aí ele continua: mas ninguém vive deserdado da riqueza das horas para consagrar-se ao bem. Então aí ele não está falando mais da riqueza material, ele está falando da riqueza das horas, do tempo. É quando ele continua: o tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mãos cheias, né, cunhado, em todas as direções e em favor de todas as criaturas. Se dispões de uma hora, não lhe percas o sublime valor substancial. Então, a gente falava no primeiro texto como um talento, uma riqueza, um bem financeiro. E agora, no segundo texto, a gente está falando do talento como tempo. É como ele diz, o tempo é um talento terrestre, a riqueza das horas, né? É tanto que tem muito dito popular que diz que o tempo é dinheiro, né? Mas aí, o que é que a gente está fazendo do nosso tempo? Será que a gente já parou hoje para pensar nos recursos divinos que temos à nossa disposição para servir, para dar a nossa contribuição na obra geral? Se o tempo é um talento e ele pode ser multiplicado, como é que a gente está usando? Aí eu volto àquela pergunta que a gente fez no começo: como é que eu estou usando o talento do tempo, o talento das minhas horas, a meu benefício e a benefício das pessoas que me rodeiam, né?
É sempre assim, o que é bom para mim tem que ser bom para todo mundo. Então, o que é que eu estou fazendo com esse tempo? Eu estou sendo útil? Eu estou conseguindo multiplicar as minhas horas, utilizando elas bem, multiplicar o talento das horas, utilizando essas horas bem? E aí ele continua, com ela, com a hora, é possível a obtenção de novos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a bênção do consolo do irmão que padece dos braços constringentes da enfermidade, a conversação sadia que ajuda ao próximo necessitado, a escritura de uma carta amiga e edificante, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde oferecer-te-ão asilo seguro. Aí é como se ele desse alguns exemplos do que a gente pode fazer bem com o nosso tempo, né? Uma conversa fraterna, um consolo ao irmão, um tempo para a gente estudar, para a gente se instruir, são algumas colocações que Emmanuel faz para a gente utilizar bem as horas, né? E aí ele faz a ressalva: não desperdices o sagrado talento dos minutos, comprando com ele as amarguras da crueldade, os remorsos do crime, as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade. É como se num trecho ele dissesse o que de bom a gente pode fazer com o nosso tempo, com as nossas horas, e no outro trecho ele fala sobre essa ressalva, para que a gente possa se analisar e ver essas nossas escolhas diárias nessa relação desperdício versus o melhor aproveitamento do nosso tempo. Será que nós estamos desperdiçando esse recurso divino do tempo e das horas? Quanto mais a gente lê, mais a gente vê os benfeitores dizerem que é mais difícil reencarnar do que a gente pensa, que tem todo um contexto. Então, se nós estamos aqui encarnados nesse contexto, nessas vivências, que possamos, como espíritas e que entendemos da imortalidade da alma, da importância de estarmos aqui, da necessidade, na verdade, de viver no corpo de carne, que a gente possa diariamente, através das preces, através dos nossos momentos de recolhimento, nos fazermos essas questões, né? Se estamos utilizando as nossas horas bem ou se estamos desperdiçando esse recurso do tempo, né? Tem até uma frase de Chico que eu coloquei aqui, eu gosto muito dela, que diz que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. A gente demora a reencarnar, aí consegue a nossa vaguinha na fila da reencarnação, programa toda a nossa reencarnação, e quando chega aqui, se a gente não se policiar, se a gente não se instruir, se a gente não compreender o porquê que estamos aqui, colocar cada coisa no lugar, né? Sou filha de Deus, estou aqui para dar a minha contribuição, para evoluir. Se a gente não tem esse saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, às vezes a gente desperdiça a oportunidade de uma encarnação, desperdiça as nossas horas, esse talento do tempo que Emmanuel fala nesse texto. E aí ele conclui dizendo: o céu para nós começa na terra. Iniciemo-nos na escalada divina. Mas Mariana, o céu começa para nós na terra. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente descobre que o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Que os desencarnados somos nós, daqui uns dias, né? São os espíritos dos homens que viveram na terra, como diz lá no livro dos médios. Então, tudo que a gente faz aqui é um reflexo da nossa vida quando chegar lá no mundo espiritual. Se a gente acha ruim a encarnação que a gente tem e a gente quer lutar para ter uma encarnação melhor, para que a próxima seja melhor, que a gente trabalhe hoje, identifique hoje onde a gente pode melhorar, os recursos que a gente tem, para que a gente, numa próxima encarnação, esteja numa condição melhor, né? Então, é esse convite que Emmanuel faz, para que a gente inicie aqui, agora, essa escalada divina na evolução, né? E aí ele complementa: uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio podem ser
os primeiros passos na direção do paraíso que intentamos atingir. Não nos esqueçamos assim do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso divino momento de começar a gloriosa ascensão. O que é, como eu disse, né? O que somos aqui, a gente vai continuar sendo um mundo espiritual. O presente hoje, é no presente, no hoje, que nós construímos as nossas próximas encarnações, ou pelo menos a próxima, né? E é onde a gente para entender a sutileza dos infinitos recursos divinos em nossa vida, né? Os recursos pedagógicos que Deus nos dá para que possamos enxergar essa evolução. E outra coisa que a gente, na verdade, não é enxergar a evolução, é enxergar esse processo evolutivo que cada um de nós vive e entender que a pequenos passos a gente vai evoluir, a gente vai se tornar um espírito puro, um espírito perfectível, né? E que ninguém que está encarnado está completamente desprovido de algo que possa multiplicar em favor do próximo. Todos nós temos recursos para fazer alguma coisa por alguém. Às vezes vocês podem dizer: Mariana, eu não tenho recurso, eu não tenho saúde física, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para ajudar o próximo. Mas aí é o que Chico diz para a gente, né? Nem que seja uma prece, nem que seja um pensamento positivo, a gente tem e a gente pode doar ao nosso próximo, né? Então a gente precisa todos os dias fazer aquela introspecção, né? A pergunta 919, conhece a ti mesmo, para que a gente todos os dias possa se analisar e fazer um inventário das nossas possibilidades diante da vida, para que possamos multiplicar os nossos bens, aquilo que foi nos dado e que com certeza alguma coisa foi nos dado e a gente precisa identificar para poder multiplicar isso da melhor forma. E aí eu coloquei essa passagem do Evangelho de Mateus, que estava, eu me lembrei dela, eu coloquei, que é aquela história, né? Onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, tudo depende de nós, e o que realmente a gente leva daqui são as virtudes, os bens morais. Só que a gente, às vezes, em vez de buscar primeiro o reino de Deus, a instrução, o amor ao próximo, a moralidade, a gente busca os bens da terra, né? E aí essa passagem é sempre um convite para que a gente também possa refletir isso. Onde está o nosso tesouro? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E aí agora nós vamos para o terceiro texto de Emmanuel, sobre o primeiro versículo da parábola dos talentos, que diz assim: a pobreza não é criação do todo misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando desequilíbrio e a penúria. A riqueza, se ela vem concentrada em uma só mão, em uma só pessoa, em um só lugar, ela deve ser como uma fonte de progresso, espalhando produtividade e bem-estar ao seu redor. Isso também é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Empregar a riqueza para fazer a caridade é o que mais agrada a Deus. Só que aí essa caridade não é uma caridade por fazer. Se eu tenho muito, eu dou o que sobra e de qualquer jeito. Eu vi alguém dizer: assino um cheque e apago da consciência tudo que eu estou fazendo de errado. Não me analiso, eu só dou bens materiais. Então aí é a observação, né? Essa caridade que se é feita, quando a gente emprega essa riqueza para a caridade, ela deve ser cheia de amor, que procura quem precisa e socorre sem humilhar, né? Então, outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo: ricos, coloquem suas riquezas sobre uma base segura, ou seja, a das obras, e elas lhes garantirão grandes frutos. Então,
A pobreza, ela é criação do homem. A gente sabe que pela reencarnação, uns têm mais, outros têm menos, mas era para a gente se ajudar, né? Não é que Deus acha que alguém que nasceu pobre tem que morrer pobre e mereça ser pobre. Na verdade, ele nasce numa condição mais humilde para que naquele contexto, de alguma forma, ele consiga adquirir algumas virtudes e resgatar outras situações de outras existências. Mas a intenção é que quem detém essa riqueza, que saiba dividir, que saiba olhar para o próximo. Só que no estágio de evolução que nós temos, riqueza às vezes é sinônimo de egoísmo. Parece que quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter só para a gente, sem distribuir e sem fazer essa caridade realmente com amor, né? E ele continua: há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Então é aquilo que eu falei. Ninguém pode dizer que não tem talento. Cada um de nós veio com um talento. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu. E não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. É indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta, nos peça, né, a prestação de conta dos créditos, dos empréstimos que Ele nos deu. E aí, nesse trecho, a gente reforça essa questão de que cada um tem seus talentos, tem seus recursos, só que muitas vezes a gente se perde na comparação. A gente vive num mundo de rede social, de muita globalização, e às vezes a gente se perde na comparação, porque eu tenho, fulano não tem, porque eu sou assim, fulano não é. Na lamentação, eu queria ter isso, porque eu não tenho isso. Na ociosidade e na inércia. Em vez de a gente arregaçar as mangas e fazer o que a gente pode fazer de melhor com os talentos que a gente tem, né? Lembrando que trabalho é toda ocupação útil, segundo o livro dos Espíritos, né? Então, nesse finalzinho, ele também fala sobre a questão dessa prestação de contas, dos recursos que Deus nos deu, né? Para lembrar que a gente não tem posse definitiva de nada. Nós apenas usufruímos dos bens enquanto estivermos aqui na Terra, encarnados. A gente não leva nada. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, perde esse corpo de carne, a gente não leva nada de uso do corpo, nada material. A gente leva, sim, tudo que se destina à alma. Todos os bens morais que nós adquirimos, todas as virtudes que nós adquirimos naquela encarnação. Então é só isso que a gente leva. Então, no final desse texto, Emmanuel lembra isso, né? Até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Às vezes a gente acha que, né, o filho é meu, a mãe é minha, o pai é meu, nada é seu. O dinheiro é meu, não, o dinheiro não é seu, são todos empréstimos. E aí ele termina dizendo: usa a compreensão para que a fortuna terrestre não te prenda. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre não te prenda nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não te encarcere nas labaredas da rebeldia. Tem uma passagem no Evangelho que diz que a carência para uns, a vida difícil para uns, né, materialmente falando, é prova da paciência e da resignação. E a riqueza é para outros, né, quando a pessoa tem bens, é para outros a prova da caridade e da abnegação. Então, esse é um alerta de Emmanuel, para que a gente não se prenda nas teias da sovinice quando formos pessoas de bens, afortunadas. E também quando a gente não for, quando a gente tiver essa carência, não tiver essa condição material,
que a gente não se encarcere, não se prenda na rebeldia, porque eu não tenho e eu devia ter esse dinheiro nessa situação. E aí, se a gente considera o conjunto das resistências, a gente se considera como um espírito imortal em várias encarnações, tudo se equilibra, tudo se torna justo, porque a gente entende que em algumas encarnações a gente vai vir com a riqueza, outras não. E que esses contextos de riqueza ou não, e geralmente riqueza material, servem para nos provar ou servem também de meios para a gente reparar coisas que temos feito de forma errada em outras existências, né? E aí eu coloquei essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o cúmulo da cegueira é ver pessoas se sujeitando a trabalhos árduos, vangloriando-se de uma existência dita de sacrifício. Mas eu me sacrifiquei muito. Tudo por amor excessivo ao dinheiro e aos prazeres que ele proporciona. Como se trabalhassem somente para os outros e não para si mesmo. Eu falei que trabalho era utilidade, mas qual é a utilidade desse trabalho? Que a gente só trabalha e no final a gente ganha dinheiro para recuperar a saúde que a gente não tem porque trabalhou tanto, né? E aí essa outra frase também para mim chamou muita atenção, que diz assim: pelo corpo que um dia vai morrer, vai perecer, esse nosso corpo material, a gente sabe que vai voltar para a terra, né? Descuidaram-se do espírito que viverá eternamente. Então eu volto àquela pergunta: a gente está dando qual contexto às nossas horas, à nossa vida, aos talentos que nós temos? A gente está multiplicando esses talentos, né? Porque às vezes a gente acha que esses talentos estão todos nos prazeres e nos bens materiais. Então, descuidaram-se do espírito que viverá eternamente. A gente tem que entender que somos mais do que esse corpo de carne. Desse espírito, que é muito maior que esse corpo de carne, e que vai ter, já passou várias existências e vai ter muitas outras. Né? E aí, são 4 textos, viu? Vocês tenham paciência comigo, nós vamos para o quarto e último agora. Tá? Aí eu vou rapidinho. Ele é bem curtinho, mas ele está uma das reflexões que eu mais queria tocar nessa noite, né? Ele fala sobre o talento da oportunidade. É o talento da oportunidade sempre valioso e sempre o mesmo na corrente viva e incessante das horas. Aí ele fala em doar pensamentos, doar sorrisos, uma frase amiga, prestar um serviço insignificante ao vizinho, um corriqueiro. Às vezes é uma besteira e a gente ajuda um vizinho e ele já se sente bem porque ele não saberia resolver aquela situação que para você é simples, é corriqueiro. Cultivar um trato, uma saudação com alguém que você não conhece. Então ele dá vários exemplos e no final ele diz assim: acima de todos os dons permanece o tesouro do tempo. Então a chave aí é oportunidade e tempo. E aí a reflexão que eu queria fazer dando essa carga aí, mas dentro desse contexto, é justamente esse freio da arrumação que essa pandemia que a gente vive hoje nos trouxe. Porque se a gente está falando de um talento, do tempo como talento, agora a gente viveu um tempo em que a gente estava mais desapegado das coisas da matéria. Teve muita gente que não continuou trabalhando, que teve que dar uma parada. As coisas materiais, elas recuaram. É o freio que eu falo, é esse. É um freio de arrumação, porque as coisas materiais parece que se estagnaram. E aí a gente foi convidado, forçosamente, a justamente ver esse outro lado. A esse outro lado moral, a esse outro lado do tempo. E como a gente utiliza aquele tempo que antes a gente dizia que não tinha, porque estava correndo atrás dos bens materiais, como é que a gente está utilizando esse tempo agora para conviver com a família, com os amigos, de forma diferente, porque a gente não está... Como é que a gente está usando esse tempo, né? Quanto tempo do dia a dia nós estamos dedicando à nossa construção moral, ao nosso recolhimento íntimo? Será que essa pandemia não foi justamente esse convite forçado para esse recolhimento íntimo que a gente não estava tendo antes, né? Para que a gente perceba os valores infinitos do tempo, né? O quanto o tempo nos ensina e o quanto ele pode
pode ser bem utilizado para instrução, para ajuda, para os relacionamentos, né? Porque não adianta a gente ter bens materiais se a gente não souber se relacionar, se a gente não souber amar o marido, os filhos, as mães, enfim, todos os componentes da família, né? Então, essa reflexão do tempo é isso. De modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra. É justamente esse contexto que a gente vive hoje, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Será que isso que nós estamos vivendo não é esse convite para nos aperfeiçoarmos espiritualmente? É lógico que todo homem conte com o tempo. Todos nós recebemos o talento do tempo. Mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, de que vale esse talento? E aí, para a gente terminar, essa passagem do Evangelho diz que o homem é administrador dos bens que pertencem a Deus e terá que prestar contas rigorosas do emprego que deles fizer, usando o seu livre-arbítrio. O mau uso desses bens consiste em utilizá-los apenas para sua satisfação pessoal. Quando eu tenho bem e eu sou egoísta, eu não sei distribuir, eu não sei multiplicar esses bens. Ao contrário do bom uso, que consiste em utilizá-lo para beneficiar o próximo. O mérito, no entanto, será proporcional ao sacrifício que para isso o homem tiver de suportar. E essa frase é de um autor que eu também gosto muito, mais atual, José Carlos de Luca, para nos lembrar que a gente não tem um espírito, nós somos espíritos, né? O que nós temos é um corpo. E o que é que a gente está fazendo com os talentos que a gente tem? Estamos utilizando para multiplicar os recursos que Deus nos deu a favor do que é material ou do que é espiritual? E o que é que a gente leva quando a gente desencarna? Então, são essas as reflexões. Eu nunca falei tanto na minha vida em tão pouco tempo. Vocês me perdoem, mas é porque, como eu falei a Dulce, não adiantava falar sobre os 4 textos sem falar sobre a parábola. Então, eu quis fazer dessa forma, mas espero que pelo menos tenha tocado em algum ponto que vocês possam se interessar pela leitura mais calma desses trechos do Evangelho por Emmanuel. Agradecer a paciência e a escuta de vocês. E é isso.